Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Nessa manhã nós vamos adorar o Senhor. Vamos iniciar o culto lendo a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso de número 4 ao verso de número 7, diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Que essa seja uma manhã alegre na presença do Senhor. Oremos. Pai, graças te damos por mais uma semana que podemos iniciar diante do Senhor, ouvindo a Tua palavra, cantando, te louvando. Ó Deus, que nessa manhã os nossos lares sejam cheios da Tua presença, da Tua alegria e da Tua paz. Ó Deus, que os nossos corações recebam a Tua palavra, que é a verdade, que é a vida para nós. Seja adorado, seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, e seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma te implora, venha acudir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará valer? Oh, não tardes, ó Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, e seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre,
e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozai. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, 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 estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos, estou bem em suas mãos. Jesus, obrigado por esse dia. Faça que abençoe todas as pessoas da igreja. Da igreja, fale com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Na paz do Senhor. Então, nós queremos agradecer a EPIC pela ajuda que tem nos dado com a cesta, né? Também pelas roupas que nós recebemos, que nesse inverno, que o dia frio foi bem importante, aquela jaqueta que eu ganhei, roupa pra Isa também, né? É verdade, estou usando bastante. Bastante. Mas principalmente pelas cestas que tem vindo todo mês, tem sido bem... feito uma diferença aqui em casa. No começo da pandemia eu fiquei sem emprego, eu trabalhava como garçom, então nós estávamos bem preocupados, faltando as coisas em casa já, e chegou na hora certa. Verdade, e inclusive uma ajuda maior ainda que veio, que a gente foi abençoado,
foi pelo fato de que, através da primeira cesta que nós recebemos, que vem o trigo, foi a partir daí, né, que o Fábio começou a fazer os pães. A gente tá preparando com os pães para entregamos aqui no centro, né, nas residências. Então é o que a gente consegue fazer os nossos pães diariamente para estar se mantendo, graças a Deus. Né? Oi, igreja, tudo bem? A gente queria fazer esse videozinho para estar realmente dando feedback para vocês sobre todo o apoio que vocês têm nos dado através da cesta básica. Tem sido assim uma grande bênção para nós e de verdade tem movido os nossos corações com todo o apoio que vocês têm nos dado. E uma coisa que eu falei pro Gabriel, que no primeiro dia, quando a gente recebeu a primeira vez a cesta básica, eu fiquei tão emocionada, tão feliz, porque durante muito tempo, desde o nosso primeiro ano de casado, eu orava e falava assim, Deus, alguém poderia nos abençoar com a cesta básica, porque de fato faz uma diferença na vida do missionário a cesta básica. E quando eu recebi da igreja e eu vi que foi em dobro a cesta básica que chegou pra gente, eu falei assim, nossa, a bênção veio em dobro, então a gente pode abençoar outras famílias e também alguns solteiros. Então assim, eu sou muito grata por ela e ela realmente tem não só nos abençoado, mas abençoado alguns outros jocumeiros, tanto casados também como solteiros. A gente sempre dá pro casado e dá um pouquinho pro solteiro também. Somos muito gratos, tá? É muito engraçado que parece toda vez que a gente recebe a cesta multiplica, a gente consegue abençoar várias outras famílias que não são membros da nossa igreja, mas também estão passando por esse tempo difícil. E Deus realmente tem abençoado muitas pessoas através desse trabalho incrível que a igreja tem feito. Então, muito obrigado. Por favor, continuem. Vocês têm abençoado muitas famílias. Um grande abraço. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Também faz parte do nosso momento de louvor e adoração a Deus, rendermos a nossa gratidão ao Senhor, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode dizimar e ofertar, e todos os meios para você fazer isso vai aparecer na sua tela. Esse é o momento que nós temos o privilégio de adorarmos o Senhor, com parte daquilo que Ele tem trazido às nossas mãos. Em Provérbios capítulo 3, verso 9, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Vamos honrar ao Senhor, trazendo a Ele as primícias da nossa renda, aquilo que já vem do Senhor para nós. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo trabalho que o Senhor tem dado a cada irmão, a cada irmã, pela saúde, pela força que se renovam nas nossas vidas. Isso é bênção do Senhor, ó Pai. Nada podemos e nada fazemos por nós, ó Pai. O trabalho que Tu nos dá é bênção do Senhor, é presente do Senhor para nós. Por isso nós nos alegramos, ó Deus, e reconhecemos a Tua grandeza, a Tua fidelidade às nossas vidas, trazendo parte, ó Deus, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó Pai. Ó Deus, se porventura algum irmão, alguma irmã que tem passado por necessidades, que tem buscado um emprego, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, supre, ó Pai. Ó Deus, abençoe teu filho e a tua filha, ó Pai, com um trabalho digno, ó Deus, com um salário digno, ó Pai, para que assim, ó Deus, tão breve também possam dizimar e honrar ao Senhor, ó Pai. Tu conheces, ó Deus, o nosso coração e sabe que te amamos. Tu sabes, ó Deus, que Tu és o primeiro na nossa vida. Nós consagramos esses valores para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Yeah. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia
misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem
então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo da tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o meu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença,
e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar quão real é tua bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus sejam multiplicadas na vida de todos. Vamos abrir a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Vamos fazer a leitura na Almeida, revista e atualizada. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia.
Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O tema da nossa mensagem hoje é a disciplina dos vencedores. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Observem nesta figura os atletas correndo no estádio. Esta carta, a carta aos Hebreus, foi escrita a hebreus que tinham se convertido a Cristo. E quando se converteram, eles passaram por muitas provações. No capítulo 10, versículos 32 a 36, nós temos uma informação das experiências pelas quais eles passaram. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Estes hebreus que se converteram a Cristo, eles foram perseguidos no início da sua vida cristã. Quando lemos atentamente os evangelhos e o livro de Atos, percebemos que as perseguições contra os cristãos no início da igreja foram movidas pelos judeus. O próprio apóstolo Paulo, que perseguia os discípulos de Jesus, depois da sua conversão, foi severamente perseguido. E ele relata nas suas cartas as experiências pelas quais ele passou. Por causa destas lutas, destes sofrimentos, com o passar do tempo, alguns membros desta comunidade de hebreus convertidos a Cristo, eles começaram a ter um pouco de desânimo e uma tendência de voltar para as práticas judaicas. Então a carta escrita a estes irmãos, judeus convertidos a Cristo, tem o objetivo de exortá-los, de encorajá-los à perseverança, mostrando a superioridade do Evangelho sobre a lei. Não que a lei esteja errada, mas o Novo Testamento registra o cumprimento de todas as promessas feitas no Antigo Testamento, e que o Antigo Testamento deve ser compreendido à luz do Novo, principalmente à luz de Cristo, que é a revelação da plenitude de Deus. Então a carta aos Hebreus tem este objetivo. O objetivo de incentivar, de encorajar os hebreus cristãos a permanecerem firmes na fé, a serem perseverantes. E o autor apresenta a figura de atletas e pugilistas para encorajá-los. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, Paulo usou a mesma figura. Ele faz uma pergunta no final do capítulo 9. Vocês sabem que todos os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Essa é a figura do atleta.
Depois ele diz assim: eu corro, não sem meta, eu luto, não como que desferindo golpes no ar. Aqui Paulo usa a figura do atleta e a figura do pugilista. E Paulo diz: eles lutam para alcançar uma coroa corruptível, um prêmio corruptível que passa, mas nós lutamos pela coroa incorruptível. Então o uso da figura dos atletas, dos pugilistas, tem o objetivo de estimular, de encorajar os hebreus cristãos para que fossem perseverantes. A primeira coisa que vamos observar aqui é que todo atleta ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem foco. Assim também na jornada cristã. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? Versículos 2 e 3 de Hebreus 12. No final do versículo 1: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O alvo é Cristo. Corramos a carreira que nos está proposta como atletas, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Esta jornada começa em Cristo. Ele é a porta. Ele mesmo afirmou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Pensando aqui na corrida do atleta, é em Cristo ou por Cristo que nós damos a largada. Ele é a porta do aprisco das ovelhas. E nós entramos e passamos a fazer parte do rebanho de Cristo, discípulos de Jesus, por Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim. Ele fala daqueles que não entram pela porta, daqueles que pulam o muro, são ladrões e salteadores. Mas o pastor e as ovelhas que seguem o pastor entram pela porta. Então, a largada nós fazemos em Cristo. Mas ele também é a travessia. Entre a largada e a chegada, nós temos esta fase da travessia. Uma personagem de Graciliano Ramos afirmou que mais importante que a largada e a chegada é a travessia. De fato, os cristãos hebreus estavam nesta fase, na travessia. Já tinham iniciado a jornada cristã, mas não tinham ainda chegado ao alvo. E nesta travessia, eles estavam enfrentando perseguições, lutas, dificuldades, e alguns deles estavam ficando desanimados. Então aqui, a grande mensagem para nós é esta: se nós começamos em Cristo, nós prosseguimos em Cristo, porque Ele afirmou: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Começamos em Cristo, prosseguimos em Cristo, e em Cristo nós vencemos todas as provações da travessia. Alguém já disse que não é o importante apenas começar bem. Muitos começam bem e não prosseguem bem. É preciso começar bem, prosseguir bem e terminar bem. Esse é o objetivo do encorajamento que o autor da carta aos Hebreus está transmitindo aos seus leitores. Mas a chegada também em Cristo. Veja o que está escrito no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Isto é, ele está falando agora da Nova Jerusalém.
do termo final da nossa jornada. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor. Começamos em Cristo, prosseguimos em Cristo, e Cristo é o termo final da nossa jornada. A grande mensagem da carta aos Hebreus é esta: Deus está conosco nessa travessia, nós estamos com Deus, estamos em Cristo, nele nós nos fortalecemos, nele temos condições de superar todos os problemas, todas as dificuldades, todas as provações pelas quais nós passamos. Há uma afirmação de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que é muito conhecida. O texto diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ele está se referindo a Cristo. No entanto, o que é que está escrito no versículo anterior? No versículo 12. Paulo afirmou: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo nós podemos então superar os nossos limites, podemos ser vitoriosos em todas as circunstâncias para chegarmos ao final, à Nova Jerusalém, quando então vamos desfrutar da herança que temos. Somos filhos de Deus e Ele promete para nós o reino. Jesus mesmo disse que quando Ele voltar em glória, Ele vai dizer aos vencedores, aqueles que permaneceram firmes em Cristo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Somos filhos de Deus, herdeiros do reino, portanto, somos príncipes e princesas e devemos viver com espírito de nobreza, de confiança, vencendo em Cristo todas as lutas, todas as dificuldades, todos os obstáculos, todos os empecilhos. Mas além do alvo, do foco, nós temos aqui um grande incentivo. Temos aqui um encorajamento especial, que vem da nuvem de testemunha. Olha o que Paulo escreve logo no primeiro versículo de Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunha é esta? E são os torcedores. A figura aqui é do atleta ou dos atletas que correm no estádio, e nas bancadas estão os torcedores, que o autor chama de uma nuvem de testemunha. E quais são estes torcedores? O que significa esta nuvem de testemunha? Significa todos aqueles que venceram pela fé, e nós temos o registro disto em Hebreus capítulo 11, no versículo precedente. Aqui o texto nos fala, por exemplo, de Abel, nos fala de Enoque, nos fala de Abraão, nos fala de Moisés, nos fala de Raabe. E quando chega no versículo 32, o autor da carta aos Hebreus, 32 de Hebreus 11, ele faz esta pergunta: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Quem são estes vencedores que torcem por nós, que estão nas arquibancadas do estádio? São estes, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça,
obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, eles não apenas estão lá nas arquibancadas do estádio e torcem por nós, porque a plenitude do prêmio deles depende da nossa vitória. Nós temos aqui uma corrida de revezamento. As gerações passadas, todos aqueles que serviram a Deus e que nos precederam foram vencedores, vitoriosos pela fé, mas eles cumprem a parte deles nessa corrida. E chega um momento em que eles passam o bastão. No Salmo de número 78, versículos, no começo do Salmo, nós temos estas palavras. Versículo 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Essa nuvem de testemunha, portanto, é formada por aqueles que já venceram, mas uma corrida de revezamento. Irmãos nossos de gerações passadas passam para nós o bastão e agora é a nossa vez. Que privilégio, mas também que responsabilidade. Eu li um livro muito precioso, O Apóstolo de Caldas. Este livro escreve a biografia de Miguel Gonçalves Torres. Miguel Torres converteu-se a Cristo no final do século XVIII, através do trabalho dos missionários. Chamado para o ministério, não havia ainda faculdade de teologia. Ele estudou teologia com os missionários, mas ficou doente, tuberculoso. E ele foi para a cidade de Caldas, sul de Minas, próxima a Muzambinho, a grande Muzambinho, por causa do clima que favorecia o restabelecimento da sua saúde. E foi morar em Caldas. Ele nunca sarou da tuberculose, mas melhorou por causa do clima, dos tratamentos, e evangelizou todo o sul de Minas. Ele fazia viagens a cavalo, e nestas viagens ele encontrou meu avô Quintela numa cidade chamada Cabo Verde. Em outra viagem ele encontrou outro avô na cidade de Muzambinho, que é a minha terra natal. Eles ouviram o evangelho através de Miguel Torres
e toda aquela região foi evangelizada por ele. Eu fui convidado para pregar na igreja de Poços de Caldas. E eu disse, eu vou pregar, mas eu vou fazer um pedido para vocês. Me levem a Caldas. Antes, Poços de Caldas era um distrito de Caldas. Me leve a Caldas. Eu quero conhecer o túmulo do reverendo Miguel Torres. Me levaram. O túmulo está muito bem conservado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu fiquei olhando o túmulo, lembrando da história de Miguel Torres, um homem tuberculoso, melhorou com um bom clima do sul de Minas, mas não sarou, fazia viagens a cavalo, e quando ele saía para fazer as suas viagens evangelísticas, cobrindo todo o sul de Minas, ele fazia uma oração muito objetiva: Senhor, eu não tenho muito tempo, a minha saúde é precária, então eu peço a direção do Espírito Santo, que o Senhor me guie aos eleitos e me conceda graça e sabedoria para que eu transmita a eles o Evangelho. E eu fiquei olhando o túmulo, olhando a região montanhosa do sul de Minas, lembrando que aquele homem fazia a cavalo visitas a toda a região. O meu coração encheu de gratidão, mas ao mesmo tempo me veio com clareza à mente: ele fez a parte dele, ele foi fiel, ele foi um vencedor, e ele passou o bastão. Esse bastão agora está conosco. Agradeci a Deus o privilégio de herança tão rica, ao mesmo tempo que pedi a Deus a graça para ser digno desta herança e deste privilégio e desta responsabilidade. Que todos nós sejamos gratos a Deus por aqueles que nos precederam e que foram vitoriosos. Muitos de nós, os nossos pais, eu me lembro de Miguel Torres, me lembro do vovô Quintela, que seguiu no espaço de Miguel Torres, seguindo o espaço de Jesus, do vovô Souza, que converteu-se através de Miguel Torres, seguiu no espaço de Jesus. Os meus pais, eles têm 12 filhos, 3 são pastores, 4 presbíteros, a família servindo ao Senhor. O meu coração enche de alegria. E agora, que sejamos gratos a Deus por todos aqueles que nos precederam, nossos pais na fé, foram vitoriosos e nos legaram uma herança tão rica. Mas, além do foco, do objetivo, além do incentivo que recebemos destes vencedores, desta grande nuvem de testemunho que nos rodeia, e que na figura da corrida, no estádio, eles torcem por nós, porque eles ainda não receberam a plenitude da herança, do prêmio, porque aqui é a vitória não apenas de indivíduos, mas é a vitória do povo de Deus. Não apenas o alvo, que é Cristo, não apenas o incentivo que recebemos, mas também o texto nos fala do preparo para sermos vencedores. E aqui nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes. Primeiro, no preparo, o texto ensina que nós devemos resistir ao pecado. Veja o que está escrito, ainda no capítulo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, livrando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em relação ao pecado, nós precisamos resistir. O texto diz que o pecado nos assedia tenazmente, fortemente. Domingo passado nós estudamos o segredo na vida de um vencedor, José. E José foi assediado no Egito pela esposa do seu senhor. Objeto de desejos dela, foi um assédio sexual. Mas ele resistiu, ele ficou firme. Mas há outros tipos de assédio. Há o assédio moral,
quando pessoas que têm autoridade sobre nós ou exercem uma função de eminência sobre nós, tentam nos forçar a viver de acordo com princípios, a viver em desacordo com princípios que nos são caros. Ao assédio social, quando pessoas nos isolam, quando nós não fazemos aquilo que esperam de nós e nos rejeitam, porque querem nos manipular para que sejamos aceitos. Mas a Bíblia diz que nós devemos resistir a estes assédios. Claro, isso pode trazer dificuldades para nós, como isso causou dificuldade na vida de José. A mulher, não conseguindo o que queriam, difamou José para o seu esposo e ele foi para a cadeia. E alguém pergunta, por que isto acontece com o crente? Porque é a maneira que Deus tem de nos fortalecer na fé, de conhecê-lo e de conhecer o mundo, conhecer as pessoas e nos posicionarmos corretamente na vida. Mas além da resistência ao assédio do pecado, e o pecado nos assedia de uma maneira tenaz, forte, intensa em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Quando alguém exerce qualquer função pública, o assédio é constante e em nome de Jesus resistimos ao assédio e nos tornamos mais do que vencedores em Cristo. Mas também o texto diz que nós devemos renunciar ao peso. Olha o que diz, desembaraçando-nos de todo peso. Há coisas que em si mesmas não são pecado, mas elas tornam-se um peso na nossa vida. E o atleta deveria desembaraçar-se de tudo aquilo que prejudicasse a corrida. Ele precisava de leveza. Ele precisava de coisas extremamente necessárias, simples. Meus irmãos, e o que caracteriza a vida de um vencedor em Cristo é a simplicidade. Há tantas coisas que em si mesmas não são pecados, mas que se tornam um peso que atrapalham a nossa corrida cristã, a nossa jornada cristã. Eu assisti a uma entrevista concedida pelo preparador físico de Ayrton Senna. Eu fiquei impressionado com a vida de disciplina de Ayrton Senna, e por isso ele foi vencedor. E o preparador físico de Ayrton Senna nos informava que ele era extremamente disciplinado na alimentação, disciplinado nos exercícios e disciplinado no repouso. Tudo isso porque ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, era a vitória, subir ao pódio. Mas, meus irmãos, o nosso alvo, o nosso objetivo é muito mais alto. Jesus nos espera na Nova Jerusalém e vamos assumir a nossa posição no reino de Deus quando Ele voltar em glória. Na década de 70, eu percebi que estava carregando peso inútil, por indisciplina. Estava com a minha imunidade muito baixa, tinha cerca de 35 anos de idade. Por causa disso, eu tinha gripes constante, estava vulnerável a qualquer vírus que aparecesse. Fazendo medicação própria, houve complicações, eu me internei na Santa Casa, na enfermaria. Lá eu sofri um choque pirogênico, uma experiência horrível. Tudo aquilo me fez refletir e depois entendi que era o Deus que me ama, que estava me levando à consciência de que eu precisava ter uma vida mais disciplinada. Mudei o meu estilo de vida, procurando ser disciplinado na alimentação, nos exercícios, no repouso. Meus irmãos, naquela época, cerca de 35 anos de idade, eu tinha 15 quilos a mais de peso que eu tenho hoje. E a minha pergunta é esta: se eu não mudasse, se eu não tomasse consciência
através até do sofrimento, de que estava sendo indisciplinado e não mudasse o estilo de vida, como eu estaria hoje? Eu creio que não estaria aqui, se tivesse continuado como eu vinha. Meus irmãos, há muito peso morto que a gente está carregando. A igreja às vezes carrega toneladas de peso morto. Faz muitas coisas que Deus não exige, e Deus nem quer, e deixa de fazer o essencial, aquilo que é nossa missão. Que Deus nos ajude e nos faça tomar consciência dos pesos mortos que estamos carregando e que atrapalham o nosso desempenho na jornada cristã. Mas outra forma do preparo, do treinamento, é a disciplina que nos leva a aprender a obediência. Olha o que está escrito no versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até ao sangue. A figura aqui agora não é do atleta, é do pugilista. E na época o pugilismo era um esporte perigoso. Quando os romanos dominaram os gregos, eles levaram o boxe ou o pugilismo para Roma. Só que houve uma alteração violenta. Aquelas luvas que os pugilistas usavam passaram a ser feitas com couro grosso, com entalhes de metal. Causavam muitas vezes a morte, derramavam sangue. E muitas pessoas se banqueteavam com aquele banho de sangue. O que o autor está dizendo é o seguinte: na luta, usando a figura do pugilista, contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, isto é, até o ponto de dar a própria vida, de derramar o seu próprio sangue nesta luta. Ora, quando ele apresentou Jesus como nosso alvo, nosso objetivo, ele disse que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha de ser morto na cruz. Qual a alegria que estava proposta a Jesus? A nossa salvação, o estabelecimento do reino de Deus, o avanço da causa de Deus. Alegria por nós que agora estamos aqui salvos pela graça, servindo ao Senhor. Meus irmãos, esta é a alegria proposta para nós. Nós nos preparamos para sermos vitoriosos e a nossa alegria está em almas ganhas para Cristo. A nossa alegria está no avanço do reino de Deus. A nossa alegria está no combate ao pecado, à iniquidade que oprimem, que destroem vidas. A nossa alegria está na libertação de vidas. E para isso precisamos ser treinados, disciplinados pelo próprio Deus. Ele prossegue: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O que é que a Bíblia está nos ensinando? Primeiro, não devemos menosprezar, rejeitar a disciplina que vem de Deus. As lutas, as aflições, as angústias na nossa vida cristã, elas não vêm do nada, elas vêm de Deus. Ou Deus, na sua soberana vontade, ou permitindo essas experiências para nos disciplinar, para nos corrigir, para formar em nós o seu caráter de pai. Então, a disciplina, e às vezes a correção, e às vezes o sofrimento que acompanha a disciplina, é expressão do amor de Deus por nós, seus filhos. E quando temos consciência disso, nós não menosprezamos, não desprezamos a disciplina, pelo contrário. A Bíblia registra a experiência de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus.
Mas houve um momento em que ele caiu fragorosamente. Ele cobiçou a esposa do seu melhor soldado. Ele adulterou com ela. Ele matou o esposo dela pelas mãos dos inimigos. E estava tudo bem. Ele tinha conseguido esconder o seu mal feito. Mas Deus enviou o profeta, e o profeta trouxe à consciência de Davi o seu pecado. E o pecado era tão grave que o próprio Davi deu a sentença, pena de morte. E o profeta anunciou a mensagem de Deus: Deus te perdoou. Você não vai morrer, mas vai ser disciplinado. A espada e o adultério vão acontecer na tua casa, porque com este procedimento você deu motivo para que os pagãos blasfemem contra mim, contra Deus. Meus irmãos, é terrível isso. O pecado dos crentes, a desobediência dos crentes faz com que o mundo, os pagãos, blasfemem contra Deus. Por isso, um salmista orava assim: Senhor, que não sejam confundidos e envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti. É por isso que Deus nos disciplina, para que sejamos participantes da sua santidade. Ele prossegue dando exemplo da disciplina que recebemos em nossa casa dos nossos pais. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Meus irmãos, a santidade não é uma opção na nossa vida. A santidade é a vida normal do crente. E a disciplina de Deus tem o objetivo de nos levar à consciência do pecado, ao arrependimento, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. A santidade e a obra da santificação que Deus opera em nós através do Espírito Santo, opera em nós através das lutas, dos sofrimentos, das dificuldades, tem o objetivo de formar o caráter do Pai em nós. Se nós somos filhos, nós devemos ter o mesmo caráter do nosso Pai. Caso contrário, não alcançaremos a Nova Jerusalém. Caso contrário, não seremos testemunhas do Pai aqui na terra. Porque se não crescermos em santidade, se não tivermos o caráter do Pai, nós somos mundo, perdidos, iníquos. Deus quer nos preparar, Deus quer formar o seu caráter em nós. E isso é o preparo para uma vida vitoriosa. Deus permite sofrimentos na vida do crente, ou exercendo a sua soberana vontade, ou permitindo, como aconteceu com Jó. O diabo disse, Deus deu esse testemunho para o diabo: você viu meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse homem precisava ser disciplinado. O diabo disse: é muito fácil ser crente como Jó, porque o Senhor o cercou, o Senhor fez ao redor dele uma cerca de proteção. Derruba a cerca para ver se ele prossegue crente. Ele é um interesseiro. Ele é justo, íntegro, teme a Ti, desvia-se do mal por interesse, porque o Senhor o fez rico. E Deus disse: o que ele tem está nas tuas mãos, não toque nele. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, e o diabo volta à carga. E Deus disse: viu meu servo Jó, homem justo, íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal, e continua, mesmo você tendo me incitado contra ele sem causa. E o diabo disse: pele por pele, o homem dará tudo pela sua vida. Toca agora na carne, para ver se ele vai blasfemar contra ti ou não. E Deus disse: ele está nas tuas mãos, mas na vida dele você não toca. E Jó foi acometido de uma doença desde a cabeça até a planta dos pés. Nessa altura a própria esposa diz: você conserva a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. É mais fácil morrer do que viver assim. Diz: mulher, você fala como uma doida. Deus nos tem dado tantos bens, não haveríamos de receber os males? Claro, Jó fez muitas
interrogações, questionamentos a Deus, estão registrados no livro de Jó. No final, Deus responde às perguntas de Jó, fazendo perguntas, e Jó não conseguiu responder às perguntas de Deus. No final ele conclui: antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora nessas experiências os meus olhos te veem. Eu te conheço agora na intimidade, por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Jó precisava de crescer na graça e no conhecimento de Deus. O caráter de Deus formado em Jó, e agora Deus restitui tudo que Jó havia perdido, porque ele nas provações, ele passou nas provações, ele destruiu todas as teses que o diabo tinha levantado contra ele. E se permanecermos firmes como Jó, em qualquer circunstância, o diabo nos acusa, o mundo nos acusa, mas Deus destrói todas as teses de acusação contra nós. Como a semelhança de Jó, permanecemos firmes em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, o objetivo da disciplina que Deus nos dá como Pai espiritual, Pai celestial, é de nos ensinar a obediência. Porque, meus irmãos, a vitória na nossa vida está na obediência. Quando obedecemos, as coisas acontecem. Toda autoridade provém de Deus. Ele delega a autoridade. A autoridade de Deus no lar passa pela autoridade dos pais. No país, passa pelas autoridades constituídas. Mas o importante é nós termos consciência que toda autoridade procede de Deus e Deus é soberano. Quando obedecemos a Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus opera em nossa vida. Quando Jesus disse para o paralítico: levanta e anda, ele poderia questionar: Senhor, o Senhor está brincando comigo? Não está vendo a minha situação? Mas ele simplesmente obedeceu e por isso andou. Meus irmãos, a disciplina tem o objetivo de nos ensinar a obediência, porque a vida cristã é muito simples. Quando obedecemos, Deus age. A nossa obediência é a possibilidade de Deus agir. E como a nossa tendência é de rebelião, de não obediência, Deus precisa de nos disciplinar, de corrigir tanto os nossos pensamentos, as nossas atitudes íntimas, como o nosso comportamento, para que estejamos em harmonia com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Retrocesso? Jamais. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, disciplinados, instruídos, treinados pelo próprio Deus, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos voltar ao texto de Hebreus capítulo 10. O texto prossegue assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Fomos hoje desafiados por Deus a permanecermos firmes na nossa jornada cristã. Começando bem, começando em Cristo. Prosseguindo bem, prosseguindo em Cristo. Terminando bem com Cristo na Nova Jerusalém. Que Deus continue nos abençoando. Pai Santo e bom, pedimos que Tu nos abençoes, que essa mensagem continue a ser usada pelo Espírito Santo para entendermos que em Cristo somos mais do que vencedores. E por sermos discípulos de Jesus, servos de Jesus, enfrentamos no mundo a oposição, as dificuldades que Ele também enfrentou. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Pai Santo, pedimos que Tu nos abençoes nesta manhã,
para que os nossos olhos estejam fitos em Jesus e não percamos Jesus de vista. Pedimos que Tu nos abençoes para que possamos perceber o testemunho daqueles que foram fiéis a Ti no passado e que nos legaram uma herança tão rica de fé e de vitória. E pedimos ao Pai que Tu nos ajude para que nós nos submetamos como Teus filhos à Tua disciplina, para sermos corrigidos em tudo que estiver errado em nosso comportamento, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo e deixar testemunhos como foram deixados por Abel, por Enoque, Noé, Abraão, Moisés, os profetas, Gideão, os apóstolos, os reformadores, Miguel Gonçalves Torres, nossos pais, todos aqueles que venceram e que deixaram para nós o bastão. Que nós possamos tomá-lo com determinação e prosseguir na jornada até a Nova Jerusalém, na eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
Graças a Deus pela sua palavra, que é viva, é verdadeira, é eficaz e fala conosco. Que a sua semana, meu irmão e minha irmã, seja muito abençoada. Que você desfrute da paz e da presença do Senhor na sua vida. Nós nos encontraremos na próxima terça-feira, às 3 da tarde, ao vivo aqui do Templo Histórico. Você é nosso convidado, convide mais alguém para estar conosco também. Estamos orando e jejuando por uma jornada feliz. Recebam a bênção. Que a graça, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Tchau.